Graças a Deus. Bom dia. Irmãos, hoje dia 20 de 4 de 2020, aqui pela manhã fazendo uma pedalada para ganhar um pouquinho de energia aí. Falar rapidamente sobre um profeta. Abacuque, 3 capítulos. Primeiro, uma grande reclamação, um grande lamento. Segundo, uma resposta de Deus. E terceiro, uma oração pedindo a Deus que na ira dele, ele lembrasse da sua misericórdia. Louvado seja Deus. Primeiro, Abacuque vai reclamar de tanta violência, de tanto sofrimento, e parecia que Deus não estava vendo. Deus responde. Óbvio que Deus está vendo tudo. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Jamais. Deus dá vários alertas. E no versículo 20 desse capítulo 2, Deus chama a atenção. Cale-se, cale-se toda a terra, cale-se toda a terra. Diante de Deus. Diante de Deus. Abacuque estava no desespero, na aflição da sua alma diante de um sofrimento muito grande, que ele via e parecia que Deus não via. Como poderia ser isso, né? Nós enxergarmos tantas coisas e a gente enxerga e Deus não enxergar? Seria possível isso? Não, não seria possível. Ele criou tudo. Irmãos, muitas vezes nós queremos abrir a nossa boca e pegar a nossa oportunidade e fazer muito barulho para que Deus ouça. Na verdade, Deus sabe de tudo. Deus sabe do nosso coração. Talvez com esse barulho que nós estamos fazendo, essa gritaria que nós estamos fazendo sobre coisas que nós vemos e que nós temos conhecimento, ela não auxilia em nada, ela não ajuda em nada. E aí eu pego aqui redes sociais e outras situações do nosso meio social, os nossos contatos, uma reclamação excessiva sobre política, sobre religião, sobre a questão do mundo, uma grande reclamação, né? Quando na verdade nessas questões é que nós devemos nos guardar e tentar entender o que está passando, né? Diante dos olhos de Deus, da vontade soberana de Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, né? E aí nós vemos aqui manifestações de pessoas que talvez poderiam nos ajudar, né? Grandes líderes religiosos, homens que têm muitos seguidores, homens que têm muito conhecimento, muita formação, homens que já leram muitos livros, né? Homens que já escreveram muitos livros, homens que têm capacidade de trazer uma palavra tão abençoada por Deus, uma palavra de Deus, né? E aí eles entram aqui e ficam criando situações que não vai agregar, não vai ajudar. Talvez seja melhor se calar, irmãos. Talvez seja melhor se calar e auxiliar aquele que necessita ouvir algo que vai lhes acrescentar. Nessa hora, Deus disse para Abacuque: cale-se. Cale-se toda a terra cale-se, porque é uma ação soberana de Deus. E contra Deus, ninguém pode fazer nada. Contra Deus, nada, nem ninguém pode mudar a vontade dele. Então, irmãos,
Nós vemos aqui muitas coisas e isso nos chateia, porque o que nós esperamos de grandes líderes religiosos é que eles possam nos auxiliar. Quando eles pegam oportunidade num momento desse tão difícil e começam a fazer uma confusão. Paulo vai escrever a Timóteo uma carta, na verdade são duas, e ele vai dizer para que não entre em discussões, não entre em coisas que vai desestabilizar, porque ele fala que a confusão ela gera briga, a confusão ela não ajuda em nada. E aí a gente vê homens que poderiam estar auxiliando de uma maneira melhor, criando divisões no momento desse, aonde a igreja, aonde o povo de Deus, e não, o povo de Deus eu não estou falando das igrejas, das pessoas religiosas, estou falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por mim e por você, por toda a terra. Deus amou o mundo. Deus não amou o Hermes, só o Hermes, porque o Hermes é cristão. Deus amou o mundo. E nós somos chamados para anunciar um evangelho de salvação e de bênção. Que a principal coisa que o Senhor fez na cruz do Calvário, Jesus nos deu salvação. E aí ficam falando de um monte de coisa que não tem nada a ver. Deixa a política de lado. Deixa defender ministério de lado. Deixa defender ideia de lado. Teologia de lado. E vamos falar que Jesus salva. E muitas pessoas estão partindo nesses dias. Vocês já pararam para pensar se essas pessoas estão partindo diante de Deus, conhecendo a palavra de Deus? Pessoas salvas? Vocês pararam para pensar nisso? Pois pense. Antes de qualquer coisa, calem-se diante de Deus. Deus abençoe. Um dia abençoado a todos, em nome de Jesus.